noite a todos, né? É com muita alegria que nós estamos aqui para a nossa terceira noite do workshop de sífilis no Nordeste brasileiro, perspectivas e desafios do Sistema Único de Saúde. E esse evento, ele tem como objetivo debater os desafios para enfrentarmos a epidemia de sífilis em nossa região. E, com renomados pesquisadores da área, apresenta-se como uma questão atual e relevante para a saúde pública brasileira. E vou aproveitar aqui esse momento que antecede a participação dos palestrantes para trazer a informação de que esse evento está ocorrendo graças à parceria e colaboração entre a UFRN e a RED. E o que essa instituição ela vai constituir, né? A RED. Ela é uma rede internacional focada na construção de capacidade de pesquisa e preparação para enfrentar surtos emergentes de doenças infecciosas na América Latina e Caribe. Durante esse evento, nós buscamos o conhecimento a respeito da sífilis, e no Nordeste, né, principalmente, mas também buscamos nos motivar e buscar mais conhecimento através de estudos científicos. Então, através de nossa busca, enquanto profissionais em desenvolver a pesquisa, dessa forma podemos ter evidências científicas que colaborem na melhoria da situação de agravamento do quadro de sífilis nas comunidades nas quais estamos inseridos. E, aproveitando, gostaríamos de registrar a presença da professora e pesquisadora Luísa Lourenço, que é a representante da RED no Brasil, certo? Hoje também vamos receber a professora doutora Thais Marques de Lima, que é enfermeira, doutora e mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará, especialista em gestão em saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, em cuidado pré-natal pela Universidade de São Paulo, enfermagem do trabalho pelo Centro Universitário Estácio do Ceará e em enfermagem obstétrica pela Faculdade Terra Nordeste, e também docente da Facisa, UFRN. Ela vai conversar conosco sobre a capacitação de profissionais de saúde no exercício da pesquisa, possibilidades de inovação em pesquisa. Gostaríamos de agradecê-la pelo aceite ao nosso convite em participar deste evento, contribuindo com todo o seu conhecimento e expertise. Aos participantes do evento, fiquem à vontade para responder ao formulário de... Perdão, fiquem à vontade para interagir no chat e compartilhar suas experiências e perguntas. E, ao final, nós abriremos espaço para que ela possa respondê-las. Também vou destacar aos participantes para responderem o formulário que está fixado no chat. Esse formulário é importante para que ocorra a certificação deste evento, certo? Então, a todos, eu desejo um bom evento e deixarei livre aqui o espaço para que a professora doutora Thais possa partilhar seus conhecimentos. Boa noite a todos. Gostaria de iniciar agradecendo esse convite. Muito honrada de poder participar desse evento, com uma organização tão bacana, e eu fico muito feliz em poder falar um pouquinho sobre pesquisa. Eu sempre gostei muito dessa área, eu sempre tentei me inserir na pesquisa, então falar um pouquinho sobre esse tema para mim é uma alegria, e eu espero contribuir um pouquinho com esse evento maravilhoso. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre capacitação de profissionais da saúde, no exercício da pesquisa, possibilidade de inovação. Uma das grandes características do cenário atual que nós estamos vivendo, já há algum tempo e agora mais do que nunca, é a velocidade com que essas mudanças vêm ocorrendo. Então, agora, com a pandemia, com esse momento que nós estamos vivendo, não precisa nem exaltar o quanto o conhecimento ele tem se modificado rapidamente. Hoje nós conseguimos ter acesso às informações mais rapidamente também. Isso se torna um desafio diário para nós, profissionais da saúde, para os pesquisadores, para a comunidade, para a sociedade. É um desafio muito grande a gente lidar com essa mudança de cenário a todo instante e entender
qual é a informação de fato que a gente pode confiar, qual é a informação que tem com base a cientificidade, né? Então, cada dia a gente se depara com esse desafio, com algo novo, e o desafio não é só entender, como eu falei, é verificar o impacto dessa informação, né, e identificar, mapear essas possíveis respostas para a sociedade, né, o que essa mudança de conhecimento, essa mudança de protocolos, essa mudança de atuação profissional, o que isso vai refletir na sociedade, com o nosso cuidado com o próximo, né? Então, é inevitável dizer que na área da saúde, a área da saúde ela é dependente da pesquisa, né? A gente precisa entender a importância da pesquisa no nosso dia a dia, né? Os profissionais de saúde que estão lá na ponta, que estão lidando com essas mudanças que ocorrem no dia a dia, precisam cada vez mais inserir a pesquisa no dia a dia de trabalho, né? Existe uma pressão cada vez maior na busca de novos conhecimentos, de conhecimentos inovadores, e aí esses conhecimentos inovadores se remetem a tratamentos, a desenvolvimento de fármacos novos, a equipamentos, vigilância epidemiológica de agravos em saúde, mas não só isso, modificações em protocolos do dia a dia, em processos de trabalho. Então, tudo isso, todas essas modificações, elas estão interligadas à pesquisa, né? E essa mudança, a pesquisa em saúde, ela afeta a velocidade das soluções que a gente encontra para as nossas interrogações nos serviços de saúde, né? O processo de gerar novas informações, de analisar essas informações, de obter os insights, né, as ideias novas, interrogações, e principalmente desenvolver novas conclusões, né, nos nossos estudos, na nossa atuação, novos tratamentos, medicamentos, e tudo isso esbarra em algumas dificuldades, como, por exemplo, escrever projetos. Sempre que a gente conversa com acadêmicos, com os profissionais de saúde, a gente sempre esbarra nessa primeira dificuldade, que é documentar, escrever inicialmente aquele projeto de pesquisa, colocar no papel aquilo que ele vivencia no dia a dia. E aí é inevitável a gente dizer que, para que a gente possa escrever, a gente precisa ler bastante, né? A gente precisa estar sempre buscando as novas informações naquelas plataformas que são indexadas, nas revistas científicas, nos livros, para que a gente possa nos respaldar de tudo aquilo que já tem documentado a respeito da temática que foi selecionada, para que a gente possa escrever sempre com as informações mais atuais, né, nos respaldando com as informações mais atuais, para que a gente possa desenvolver a nossa própria pesquisa. Um outro ponto que a gente precisa estar sempre alerta é a submissão dessa pesquisa às agências de fomento, né? Os financiamentos que essas pesquisas muitas vezes precisam para que elas possam realmente ser desenvolvidas ao longo do tempo. Aqui no Brasil, a gente ainda encontra uma certa dificuldade para que a gente possa adquirir certos financiamentos, para que essas pesquisas elas possam ser mais, como é que eu posso dizer? Elas possam ser um pouco maiores, vamos dizer, ter uma quantidade maior de pesquisadores envolvidos, ter uma população de estudo maior, e muitas dessas pesquisas precisam de financiamento. Outro ponto que a gente precisa destacar é o conhecimento das ferramentas de gerenciamento, né, desses projetos, e principalmente a divulgação desse conhecimento. Então, muitas pesquisas, elas esbarram na finalização da pesquisa sem uma divulgação daquilo que foi gerado, do conhecimento gerado. Então, a gente precisa estar sempre destacando a importância de divulgar aquele conhecimento que foi captado com a sua pesquisa.
Então, precisa divulgar através nos eventos científicos, por exemplo, né, com workshops como esse, nas revistas científicas, para que os profissionais que estão na ponta, né, e a própria sociedade, ela tenha acesso a esse conhecimento que foi gerado. E aí, para garantir a autossuficiência do SUS, né, é necessário, entre outros pontos, o fortalecimento da formação desses pesquisadores. Né? Durante muito tempo, a pesquisa ela esteve muito centrada dentro das universidades, né, e os profissionais, muitas vezes, se sentiam excluídos, vamos dizer assim, das pesquisas, do desenvolvimento de pesquisas e até mesmo desmotivados. Né? Mas isso tem sido modificado ao longo do tempo e cada vez mais nós temos encontrado ferramentas para inserir os profissionais de saúde dentro das pesquisas em saúde, né? Para que a gente possa gerar uma produção de conhecimento científico, tecnológico, sempre em consonância com as necessidades, de fato, tanto do Estado, né, do nosso país em si, mas também da sociedade e do mercado. E aí fica sempre aquele destaque. Quem é que realmente pode estar identificando as necessidades da população, identificando as necessidades da própria profissão? São os profissionais que realmente estão ali, né, que estão atuando junto com os pesquisadores das universidades, os profissionais que estão na ponta, os acadêmicos que estão, né, se formando, os especialistas, o médico. Então, essa integração ela é muito importante para que a gente possa ter uma pesquisa em saúde de forma que a gente consiga, de fato, né, atrelar as necessidades do Estado, da sociedade e do mercado, né? Então, para isso, durante muito tempo tem sido discutido em eventos, em debates, que tipo de ação o nosso país, por exemplo, ele pode estar desenvolvendo para que isso possa ser melhorado, a pesquisa em saúde no Brasil possa ser melhorada. E aí nós tivemos um marco muito importante para a pesquisa em saúde no ano de 2004. Essa política, ela veio atrelar, né, as necessidades do SUS. A gente jamais pode esquecer dos princípios do SUS, né, como universalidade, integralidade, a equidade, e essa política ela veio para atrelar esses pontos que a gente não pode esquecer com os principais pontos necessários também para a ciência e tecnologia, né, para desenvolvimento da pesquisa. Então, primeiro é o conhecimento, né, a política ela veio para dar um respaldo maior a esses pesquisadores, para dar um incentivo ao conhecimento aqui no nosso país, né? Além disso, para dar alavancar a produção de conhecimento aqui no país. Então, a partir dessa política, nós tivemos uma série de outros decretos, incentivos a bolsas de estudo, a formação de cursos de pós-graduação e também a redução de desigualdades, né, sociais em saúde, porque a gente não pode esquecer que a pesquisa em saúde, ela está aí para realmente estar minimizando essas desigualdades, para estar minimizando, valorizando os princípios do SUS, né, como eu já falei, da equidade, da integralidade, e melhorando a produção científica que nós temos no país, né. Então, o que é que a política, ela fala, né? Ela foi criada com o objetivo de quê? De contribuir para que o desenvolvimento nacional, né, se faça de modo sustentável e com o apoio da produção de conhecimentos técnicos e científicos. E a tecnologia, ela nos ajuda e nos atrapalha, né? Mas, como tudo na vida tem um ponto positivo e negativo, mas nós temos sempre que refletir, aproveitando esse ocorrido, nas oportunidades que nos aparecem, né? Então, com a pandemia, com toda essa modificação na nossa vida, no geral, a tecnologia, ela tem nos aproximado muito, né? Então, em que outro momento nós teríamos a oportunidade de cada um no seu estado, né? Cada um no seu local de trabalho, às vezes, né, na sua casa, participar de um evento, né, todos juntos, discutindo temas importantes.
Então, eu acredito que esse é um ponto positivo. Então, vamos dar seguimento aqui, né? Então, como estávamos falando da política, né, eu queria só destacar novamente aqui que ela veio, né, como diz lá, tal e qual, contribuir para o desenvolvimento nacional. Então, o nosso país, ele está classificado ainda como em desenvolvimento, principalmente no que se remete à pesquisa em saúde, né? E a nossa pesquisa, ela visa desenvolver-se de forma sustentável, né, com apoio na produção de conhecimentos técnicos e científicos ajustados às necessidades que temos enfrentado, como dificuldades econômicas, sociais, culturais e políticas do nosso país, né? E aí onde entra a inovação. Quando a gente fala em pesquisa, inevitavelmente a gente para raciocinar. O que a gente tem para pesquisar de novo? Qual a inovação que nós podemos ter na nossa prática profissional? O que a gente pode pensar em estar pesquisando e desenvolvendo novos produtos, novas tecnologias, e aí surge a questão da inovação, né? Então, o que é a inovação? É a introdução de uma novidade, o nome já deixa bem claro, né? Ou não só a introdução de uma novidade, mas o aperfeiçoamento de algo que a gente já utiliza, né? Então, aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social, que pode resultar em um novo produto ou mesmo um novo processo, um novo serviço. E aí nós temos dois tipos de inovação, né? A inovação radical e a inovação incremental. Quando a gente fala em pesquisa, né, nós sempre caímos naquela necessidade de estar inovando radicalmente. Então, o que é uma inovação radical? A gente quer desenvolver algo novo, geralmente a gente quer inventar a roda, né? Quando a gente começa a pesquisar, a gente começa a entrar no mundo da pesquisa, a gente quer fazer algo bem radical, que é desenvolver ou introduzir um novo produto, um novo processo, um processo de trabalho, né? Ou uma organização nova da produção, algo inteiramente novo, né? Então, a inovação radical é justamente isso, né? Pode apresentar uma ruptura da estrutura, do padrão que a gente tinha anteriormente, né? E ele inicia um novo paradigma, uma rota tecnológica. Então, a inovação radical é isso, tá? Nós podemos também ter uma inovação incremental, que aí a incremental é a introdução de qualquer tipo de melhoria em algum produto. E aí eu trouxe até aí o exemplo na figura, que é uma inovação incremental do aparelho celular, né? Quando começou com aquele que a gente chamava aqui o tijolão, né? Aquele celular bem pesado, e ele foi se renovando, o mesmo produto, com a mesma função, mas ele foi se renovando e a gente tem hoje aparelhos touchscreen, aparelhos que acessam a internet, etc. Então, foi uma melhoria de um produto, foi uma incrementação daquele produto, né? Sem necessariamente alterar a estrutura como um todo dele, né? E essa inovação incremental, ela pode ser, às vezes, imperceptível para o consumidor, não precisa estar tão explícito que houve uma inovação, né? Às vezes, a inovação é algo que a gente não consegue a olho nu perceber, mas a gente vai perceber, às vezes, no dia a dia, no uso daquele produto ou daquele processo, né? E as mudanças possibilitam a ampliação da aplicação desse produto, muitas vezes, para a sociedade, né? Pessoas. E a gente pode trazer isso para, por exemplo, a prática da pesquisa em saúde, né? Muitas vezes nós desenvolvemos pesquisas que pode ser uma inovação incremental, né? Algo que a gente já utiliza na nossa prática, algo que a gente já tem desenvolvido na nossa realidade, mas precisa ser melhorado, né? Porque no nosso dia a dia, como eu iniciei falando, a gente tem inovações a todo momento, né? E aí a inovação em saúde, né, ela realmente, na área da saúde, precisa envolver estudos de excelência, né, para que a gente possa ter inovações no nosso dia a dia, na nossa prática, uma vez que a gente precisa mesmo da pesquisa, da ciência, para que a gente possa estar respaldado no nosso dia a dia, né? Então, a capacidade de mobilizar uma infraestrutura de ciência, tecnologia, articulada com a base industrial, né? A inovação em saúde, ela visa isso, principalmente promover a consolidação
da pesquisa em saúde. E aí nós temos que considerar alguns pontos, né, como as condições de acesso, as desigualdades que a tecnologia pode produzir, as necessidades epidemiológicas. Então, quando eu estou lá na minha unidade de saúde, ou no meu hospital, ou onde quer que eu trabalhe enquanto profissional de saúde, eu preciso estar atento. Quais são as necessidades epidemiológicas que eu tenho atualmente? Né? Que é o que está mais necessitando, saltando aos meus olhos, para que a gente possa fornecer com essa inovação em saúde, qualidade, segurança, eficácia dessa inovação, né? E um custo que possa ser acessível, né, a todas as pessoas. Pode passar. Estou dando uma agilizada aqui para a gente não comprometer o tempo, tá? E aí, uma inovação que não tem um critério científico, que não tem um embasamento científico, então, incorporação sem critérios explícitos, sem o uso adequado das tecnologias, ela pode implicar em alguns riscos, né? Riscos para o usuário, riscos para a sociedade, né? E pode até mesmo comprometer a efetividade do sistema de saúde. Então, nós precisamos ter critérios, e esse critério ele se remete à cientificidade, e isso nos leva à pesquisa científica, né? Nós precisamos monitorar esses resultados, né, para que a saúde, né, seja alcançada de forma com qualidade, para que essas tecnologias elas sejam incorporadas, essa inovação ela seja incorporada ao dia a dia da população. Né? Então, a tecnologia, além de trazer benefícios, a gente tem que ter o grande cuidado que ela precisa assegurar a equidade, a universalidade e a integralidade. Pode passar. E aí, inovação, gente, também é o quê? Fazer mais com menos recursos. Então, nem toda inovação, como a gente falou no início, precisa ser inventando a roda, né? Nem toda inovação, ela precisa ser uma inovação que vai realmente impactar toda o setor da saúde. Mas a gente pode fazer, sim, pequenas inovações no nosso dia a dia de trabalho, né, na nossa atuação. Então, fazer com menos recursos, pequenas inovações, mas não menos importantes, né? Inovações nos nossos processos de trabalho, nos fluxos que a gente utiliza no dia a dia, em algum cuidado específico, né? E isso vai permitir ganhos com a melhora de resultados que a gente vai alcançar. Né? Então, melhorar a prestação de serviço, fornecer um crescimento econômico e qualificar pessoas. Questão sine qua non falar em qualificação de pessoas. Né? Quando a gente não qualifica esse profissional, pode deixar, professora, pode deixar lá que eu já estou passando. Mas quando a gente não qualifica esse profissional, ele se perde um pouco, a gente perde um pouquinho aquela vontade de fazer pesquisa. Né? Então, quantos profissionais a gente escuta dizer que não gosta de pesquisar, que não se sente motivado a realizar pesquisa, e isso a gente precisa estar sempre plantando essa sementinha nos nossos profissionais, né, nos nossos acadêmicos, e mesmo nos nossos próprios pesquisadores, por meio da qualificação. Pode passar. E aí a gente pergunta, né, o aumento dos gastos em saúde, ele implica necessariamente na melhora do bem-estar da sociedade? Não necessariamente, né? Mas se esse gasto em saúde for embasado em uma pesquisa, em uma inovação, em algo que seja respaldado e que vá realmente implicar numa melhoria, então sim, né? Então esse aumento ele vai realmente refletir um bem-estar da população, né? Outro questionamento: as novas tecnologias em saúde são sinônimos de melhores resultados para os indivíduos? A mesma coisa, né? A gente precisa avaliar cada nova tecnologia, a gente precisa nos respaldar. Pode passar. E aí, um dos principais desafios, né, no tocante à inovação em pesquisa, inovação em saúde, né, no Brasil, se refere ao descompasso que nós temos no grau de capacitação científica e a limitada capacidade de inovação que existe na base produtiva da saúde. Né? Então, a gente precisa realmente estar cada vez mais discutindo a respeito das necessidades em saúde, quais são as principais necessidades que nós temos em pesquisa, quais são os financiamentos que temos hoje no Brasil
para que essa pesquisa possa estar se desenvolvendo, né? E os diversos autores têm discutido e dito realmente isso, né? Que ressaltando a importância do esforço brasileiro, né, na inovação da pesquisa em saúde, e como reflexo desse processo, a gente observa um crescimento significativo de aumento de grupos de pesquisa. E aí é uma das possibilidades que nós temos hoje para melhorar a questão da pesquisa científica, mesmo nos serviços de saúde. Só a formação de grupos de pesquisa que podem estar discutindo as novas inovações, as novas tecnologias, as necessidades de pesquisa dentro dos serviços de saúde. Pode passar. E aí, falando em grupos de pesquisa, como uma das possibilidades, né, o próprio CNPq e a CAPES, ela vem trazendo formas de incentivo à promoção desses grupos de pesquisa. Né? Então, a formação desses grupos justifica-se pela função da capacidade de gerar conhecimento. Então, quando nós temos grupos de profissionais, grupos de pesquisadores ou grupos de acadêmicos que estão ali reunidos para discutir, para identificar as necessidades, né, para gerar novos conhecimentos e novos produtos, isso é um ganho muito positivo para a nossa área, né, para a área da saúde em si, não só falando da enfermagem. Pode passar. E o CNPq, ele nos mostra, gente, vocês podem observar aí no gráfico, o crescimento exponencial que a gente teve nos grupos de pesquisa. Né? Então, nós tínhamos um número muito pequeno de grupos de pesquisa, e aí, principalmente ali para os anos de 2004 e 2006, né, que nós tivemos justamente a implementação da política de ciência e tecnologia, nós tivemos um crescimento bem exacerbado no número de grupos de pesquisa. E isso, pode passar, e isso reflete no número de pesquisadores, reflete do número de publicações científicas que nós tivemos no país. Né? Então, o crescimento do número de grupos cadastrados de 2016 em relação a 2002, fazendo essa comparação, foi de 149%. E o número de pesquisadores, né, porque num grupo de pesquisa nós temos quantidade grande de pesquisadores. Então, a gente observou que houve um crescimento de 251% no mesmo período. E de doutores, 278%, o que é muito positivo. Né? O que é muito positivo porque a gente tem discutido, pode passar, tem discutido atualmente a necessidade dessa aceleração mesmo no processo de pesquisa, no processo de formação dos nossos profissionais, né? E não só na formação desses profissionais e na realização de pesquisa, mas no consumo desse conhecimento que foi adquirido, né? Na utilização desses resultados. Então, aqui a gente pode refletir. Quem de nós tem esse hábito de terminar uma pesquisa e lá no serviço de saúde, onde a gente coletou dados, onde a gente obteve a nossa amostra, e apresentar o resultado do nosso estudo para o local onde foi pesquisado? Fica a reflexão aí. E isso é importantíssimo, porque os profissionais de saúde daquele local é que vão consumir o teu resultado de pesquisa. Eles é que vão se beneficiar com o resultado da tua pesquisa. Né? Então, a utilização desses resultados é extremamente importante. Né? E o conhecimento científico aqui, voltando agora para a enfermagem, tem um potencial muito grande para melhorar, né, a qualidade dos atendimentos na área da saúde, porque a gente representa em cerca de 60% dos recursos humanos do SUS. Então, nós precisamos sim plantar a sementinha no dia a dia de pesquisa, de inovação nos nossos profissionais da enfermagem. Pode passar. E aí a CAPES, né, o COFEM, no edital 27 de 2016, buscou como estratégia para que a gente possa melhorar a quantidade de pesquisadores, melhorar a quantidade de pesquisas realizadas e publicações científicas, o incentivo aos mestrados profissionais, né, na área da enfermagem, por exemplo. E aí teve-se uma previsão de formação de 500 enfermeiros, mestres profissionais, durante, né, o triênio, para que eles pudessem desenvolver pesquisas científicas, pesquisas tecnológicas, pode passar. E com isso a gente teve uma expansão da pós-graduação, né, na área da enfermagem, eu estou puxando para a área da enfermagem porque é a minha área, mas
quem tiver interesse em cada área, nós tivemos uma expansão muito grande na área da medicina, da biotecnologia, da engenharia, enfim, nas áreas como um todo, mas na área da saúde, bem abundante, um crescimento exponencial da pós-graduação no geral, o que é muito bom para o aumento da produção científica na nossa área, né? E aí eu trouxe até uns dados para vocês. Então, no triênio, né, o CNPq ele mostra que no triênio de 2007 a 2009 foram publicados 5.194 artigos em 595 periódicos. No ano de 2010 a 2012, nós tivemos 9.206, né, em 1.213 periódicos. No quadriênio de 2013 a 2016, que é o último dado que nós temos lá no site do CNPq, nós tivemos 16.321 artigos, né, em 1.579 periódicos, o que representa 77% de aumento em relação ao triênio anterior. Então, isso mostra que esse incentivo que houve a partir da política, né, e a partir de outras formas de fomento de pesquisa, a gente teve, sim, um ganho muito grande, né, na nossa pesquisa. Pode passar. E isso gerou um impacto, porque com essas publicações nacionais e internacionais, a enfermagem ela ganha um destaque, né? E aí, internacionalmente falando, a enfermagem deixou de ocupar o 14ª posição no ranking, né, mundial de publicações em 2003, passando para o 7º lugar em 2011, né? E a posição foi mantida em 2016. Então, isso tem um reflexo desse incentivo à pós-graduação, né? O incentivo a que os profissionais, né? Quando a gente fala, por exemplo, de mestrado profissional, é um incentivo ao mesmo àquele profissional que está lá na ponta, que está lá no dia a dia, né? Atendendo, prestando saúde, para que ele possa se qualificar, ele possa se capacitar, e ele nos presentei com pesquisas que reflitam a prática profissional dele. Pode passar. Né? Então, o mestrado profissional ele vem ganhando força, né, como produto esperado na capacitação, né, dos nossos profissionais, tá? E pode passar. Segundo a portaria da CAPES, né, que foi divulgada em 2019, nós temos que o trabalho de conclusão de curso, por que eu resolvi trazer um pouquinho das opções de trabalho de conclusão de curso? Quantas vezes a gente já ouviu alguns acadêmicos, mesmo profissionais, que pensam em ter algum tipo de pós-graduação, cursar algum mestrado, eles têm um certo preconceito, uma grande dificuldade, muitas vezes, com os trabalhos de conclusão, né? Com as dissertações ou mesmo as teses, enfim. E aí a própria CAPES, ela traz que o mestrado profissional, ele pode ser não só uma dissertação, mas ele pode refletir uma revisão sistemática, ele pode ser uma patente, ele pode ser um registro profissional intelectual, ele pode ser refletir para uma publicação tecnológica, um material didático. Então, ele sempre busca outras formas de publicação desse resultado final desse mestrado profissional, por exemplo, né, saindo um pouquinho daquela visão puramente acadêmica, né, das pós-graduações e trazendo para um lado mais prático, né, algo que a gente possa estar utilizando até mesmo depois da conclusão desse curso, que a gente possa estar utilizando na nossa prática profissional, né, sem prejuízo, obviamente, da cientificidade, sem prejuízo mesmo daqueles critérios que a gente já sabe que são utilizados para o desenvolvimento de qualquer pesquisa, né? Pode passar. E aí nós, enquanto profissionais, lá na ponta, na nossa atuação profissional, como é que a gente começa, Thaís? A gente precisa primeiro escolher um problema de pesquisa, né? A gente precisa identificar qual é um problema, né? Qual algo na tua prática que precise elucidar um pouco mais, que precise desenvolver uma pesquisa para que aquilo possa se tornar científico. Quantas vezes a gente escuta, às vezes, na prática, profissionais ou outras pessoas dizendo, isso aqui, tal coisa não funciona na prática. Na teoria é assim, mas na prática não é. E aí a gente olha e pergunta, por que não pode ser? Né? A teoria e a prática é a mesma coisa.
Porque muitas vezes, na prática, a gente identifica que a teoria já não reflete mais a necessidade da população ou do profissional e não desenvolve um estudo em cima daquilo, né? Não desenvolve uma pesquisa que vai agora comprovar que a prática ela precisa ser modificada. Né, que aquela teoria já não atende mais, que atendeu naquele certo momento, mas que já não atende mais a necessidade atual. Né? E aí a gente já pode identificar um problema de pesquisa, né? A necessidade de desenvolvimento de uma pesquisa. Então, depois que a gente identificou um problema de pesquisa, a gente precisa identificar uma possível solução para aquele problema. Né? E aí, a partir dessa possível solução que você idealizou, você precisa identificar se essa solução já não existe, porque às vezes a gente parte do princípio que tal problema existe e que a gente pode estar desenvolvendo essa solução e a gente não vai ler sobre, né? Sobre aquela temática, sobre aquele problema de pesquisa e saber se já não existe aquela solução. Você é que ainda não tinha tido acesso àquela informação. Então, você vai buscar agora se existe essa solução. Não, Thaís, não existe. Então, agora eu vou operacionalizar essa minha pesquisa, né? Eu vou realizar essa solução e eu vou agora realmente escrever o meu projeto, desenvolver a minha pesquisa no meu local de trabalho, publicar e aplicar na minha prática, obviamente, depois que todo esse processo for desenvolvido. Né? Então, eu preciso pensar um novo, eu preciso refletir a minha prática para que a gente possa estar desenvolvendo novas pesquisas. Né? Pode passar. Então, espera-se, com tudo isso, né, não somente a produção por si só, né, somente a intenção da pesquisa científica não é só publicar aquele artigo na revista X ou Y, não, né, mas também difundir esse conhecimento, né, na comunidade acadêmica, na comunidade profissional, né, consumir o resultado da pesquisa, da tecnologia gerada, né, para que a gente possa contribuir para um melhor desenvolvimento dos serviços de saúde, para qualificar a assistência, qualificar o ensino, né, qualificar o atendimento que a gente faz aos nossos usuários de saúde. Né? E aí a gente precisa sempre pensar, gente, que essas pesquisas, a gente precisa ser respaldado na ética, né, pautado na ética profissional e na ética e pesquisa. Pode passar. Então, a gente precisa considerar que a pesquisa, para ela ser ética, ela precisa ser ética desde o momento da concepção. Né? Então, no momento que você identifica lá aquele problema de pesquisa, você já tem que estar preocupado com a ética em pesquisa. Né? E aí entra em discussão a importância dos comitês de ética em pesquisa, dos protocolos de pesquisa, e aí eu não vou me adentrar nessa parte, porque realmente é uma discussão bem maior, né, de todo o protocolo que a gente precisa ter para a pesquisa, mas a gente sabe que a gente precisa, para uma pesquisa, estar atento a toda a necessidade de termos de consentimento, né, passar pela plataforma do comitê de ética, assinatura desse termo, enfim, todo aquele passo a passo de pesquisa científica que a gente precisa seguir, para que a gente possa sempre estar respaldado na ética, né, já que a gente está falando de pesquisa que envolve seres humanos, né, e aí pode passar. E aí a pesquisa envolvendo seres humanos, né, a gente precisa estar atento que é uma pesquisa que envolve, né, individual ou coletivamente, um ser humano, né, de forma direta ou de forma indireta, em sua totalidade ou parte dele. Então, a gente precisa estar atento que essa pesquisa, ela precisa, né, deixar que esse indivíduo ele tenha benefícios, né, com essa pesquisa. A gente precisa identificar qual é o melhor momento de envolver esse indivíduo, né, o ser humano, dentro da nossa pesquisa. Precisa avaliar quantas pessoas vão participar da sua pesquisa, né, se ela é viável, se ela tem custo-benefício, enfim, precisa ter toda uma avaliação, né, para que essa pesquisa seja desenvolvida lá no teu local de trabalho, por exemplo, né? Ou então, se você ainda não é um profissional, mas é um acadêmico, aonde você vai desenvolver essa tua pesquisa? Tem que ter toda uma avaliação para que ela não saia da ética, né? E que ela infrinja qualquer tipo de princípio para o desenvolvimento de pesquisa em seres humanos, né? Pode passar.
E aí é só ressaltar, gente, que a pesquisa realmente ela é um campo indispensável para a área da saúde, né, para a promoção da longevidade da saúde, do bem-estar da nossa população, né, no nosso país. Hoje, mais do que nunca, a pesquisa ela tem sido discutida, a importância da pesquisa, né, o incentivo à pesquisa no nosso país, e não só no Brasil, mas no mundo, né? E os profissionais da saúde, eles precisam cada vez mais estar inseridos na pesquisa, nos grupos de pesquisa, nas pós-graduações, capacitando-se para que possam realizar essas pesquisas, né, de forma estruturada, organizando os recursos que podem ter, ou mesmo solicitando recursos dentro dos editais que são lançados, né, para recursos financeiros, por exemplo. E ai, caiu. Estão me vendo? E o pesquisador e o gestor também de saúde precisa estar atento, né, para como desenvolver essa pesquisa. Então, para a gente desenvolver uma pesquisa, não basta só ter uma boa ideia, né, como a gente falou no início, nós temos que escrever bem esse projeto, temos que estar respaldando o nosso conhecimento em estudos científicos, ler bastante, né, revistas respaldadas, indexadas, gerenciando esse projeto para que ele, desde a sua concepção, seja factível, né, ele tenha a possibilidade de desenvolver-se de forma satisfatória. Pode passar. E é isso, obrigada pela atenção de vocês, né, eu deixo aqui o meu contato, né, o meu e-mail para, se alguém quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, conversar sobre pesquisas, e é isso. Olá, boa noite novamente. Que momento rico de aprendizado que tivemos agora, né, com a professora Thais. Sem dúvida, um assunto que necessita ser abordado no cotidiano dos serviços de saúde. Temos uma pergunta, né, que foi direcionada para nós pelo chat, né, da transmissão do YouTube. Professora Thais, pergunta-se: como se pode influenciar o profissional para realizar uma pesquisa? Considerando, né, um cenário assistencial como o nosso no Brasil, onde existe sobrecarga de trabalho, entre outros problemas. Sim, totalmente pertinente essa pergunta. Realmente é um desafio, né? Um desafio muito grande, porque a gente sabe realmente que nós temos, né? E eu me incluo como profissional da saúde, nós temos uma sobrecarga de trabalho, né? Muitos profissionais têm 2, 3 empregos, e alguns já estão bem distantes da parte acadêmica, né? Da questão mesmo de discussão de pesquisa. Mas eu acredito sim que é possível incentivar. E aí basta né, no serviço de saúde, basta um colega que tenha uma vontade de fazer, e o colega pode ser você, né, que está aqui nos assistindo, que tenha vontade de iniciar uma pequena discussão, porque a pesquisa, gente, ela não, como eu falei no início, ela não começa inventando a roda, né? A gente começa devagarzinho mesmo, da base, né? Então, primeiro você pode chamar algum colega para estar lendo sobre algum assunto pertinente que surgiu como dúvida, ou como questionamento, ou como necessidade de melhoria no teu serviço de saúde. E aí insere o teu gestor, por exemplo, o teu gestor imediato, inicialmente, para que ele possa contribuir, às vezes até deixando algum horário do serviço para que alguns profissionais possam se reunir, formando, por exemplo, os grupos de pesquisa que eu falei. O grupo, ele não precisa ser formado só na academia. Quando a gente fala em grupo de pesquisa, muitas vezes a gente já reflete a universidade. Ah, vai ser um grupo lá na universidade. Não. O grupo de pesquisa ele pode ser realmente iniciado no próprio serviço de saúde, onde alguns profissionais se reúnem para discutir alguns assuntos, para iniciar a pesquisa com, primeiro, o conhecimento sobre o assunto. E aí isso vai surgindo naturalmente, né? Porque realmente a pesquisa
quando você está um pouco distante dela, ela realmente a gente tem uma dificuldade, né, de começar, vamos dizer assim, de dar o pontapé inicial. Mas depois que isso é formado dentro do ser humano mesmo, que ele quer aquilo para ele, que ele vê a importância daquilo para o serviço de saúde e para ele mesmo, né, enquanto profissional, isso aí vai, ao longo do tempo, ficando um pouco mais fácil. Claro que, assim, é utopia a gente dizer que vai ser de um dia para a noite isso. A gente precisa envolver os nossos gestores, né? O Ministério da Educação precisa incentivar cada vez mais que a gente tenha realmente condições de ter profissionais que se capacitem, né? Que tenham, como eu falei, o incentivo ao mestrado profissional, porque tendo um profissional dentro de uma unidade, um setor que tem esse estímulo, que tem essa vontade, ele já contamina positivamente os outros profissionais, e isso ao longo do tempo a gente vai conseguindo vencer, né? Como eu mostrei lá nos números, lá em 2012 a gente começou com um número pequeno de grupos de pesquisa, de pesquisadores, de publicações, e a gente foi crescendo ao longo dos anos, e é isso que a gente espera que aconteça, né? Acho que é isso que a gente pode estar iniciando, né? O pontapé inicial. Muito obrigada, agradeço novamente a participação da professora Thais. Por aqui encerramos a participação dela. E agora vamos para o encerramento com a professora Luísa. Aguardemos só um instante. Agora passaremos a palavra à professora pesquisadora Luísa Lourenço, coordenadora regional da rede no Brasil. Ela é bióloga pela Universidade de Brasília, mestre em oncologia pela USP e doutora em oncologia pela Universidade de Oxford. Muito obrigada por sua presença, professora pesquisadora Luísa. Obrigada, professora Rafaela. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Foram 4 dias super ricos, eu adorei todas as palestras, acredito que todo mundo aqui também, e eu vou complementar a resposta da professora Thais, né? Como incentivar alguém a fazer pesquisa? Fala para ele assistir esse workshop desde o começo, não tem incentivo melhor, né? Com a palestra dela agora no final também foi maravilhosa, mostrando para a gente a importância disso, né? Como, acho assim, o workshop foi organizado muito bem, né? Parabéns a toda a equipe que organizou o workshop. A gente foi vendo desde do Brasil até, né, o Rio Grande do Norte. Foi muito legal acompanhar isso, esses resultados. E, assim, acho que um grande incentivo também é ver que é possível, né, fazer pesquisa. Então, durante esses dias a gente foi vendo as pesquisas que foram feitas por profissionais de saúde, alguns até que alguns dos palestrantes que vocês conhecem, né, são seus professores. Então, todo mundo pode fazer pesquisa. O ser humano é curioso por natureza, né, e essa é a principal característica para um pesquisador. Então, como representante da rede aqui, eu só posso agradecer o comitê que organizou esse evento, todos os palestrantes que, né, disponibilizaram o tempo deles para contar para vocês um pouquinho da história deles e também as pesquisas que eles realizaram. Agradecer a todos vocês que participaram. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse evento, assim como eu. E que vocês precisarem de mim, vocês têm o meu e-mail, passei ali no final do vídeo, né? Se tiver alguma dúvida sobre como utilizar a plataforma é toda gratuita, aberta, então os vídeos desse workshop vão ficar disponíveis lá, bem como de outros workshops que a gente já organizou. Em 2019 teve um outro workshop também aí, né, que foi presencial, infelizmente esse não pôde ser, eu queria estar aí agora, mas, bom, quem sabe, né, no ano que vem a gente consiga fazer algo assim. Então, boa noite a todos, muito obrigada e parabéns a todos que participaram desse evento. Então, é com muita felicidade que encerramos o primeiro workshop Sífilis no Nordeste Brasileiro, Perspectivas e Desafios do Sistema Único de Saúde. Foram dias de exímio aprendizado, trocas de experiência, exemplos maravilhosos que podemos ter na nossa realidade. Agradeço a cada um que esteve nesses dias em nossas redes virtuais, nos apoiando e tornando possível a realização desse evento. Em especial, a comissão, nas pessoas da professora Daniele, Thalita, Jéssica, o apoio da rede, na pessoa de professora Luísa, que sempre nos apoia muito. Também agradeço aos monitores desse evento, Alessandra, Aline, Ana Caroline, Ana Luísa, Asta, Clara, Vanessa, Jaqueline, Jaiane, Maria Juliana, Paulo Henrique e Yuri.
Agradeço a todos, agradeço também aos palestrantes com suas experiências maravilhosas. Um grande abraço a todos e boa noite. Prazer, meu nome é Luísa, eu sou a coordenadora da rede aqui no Brasil e vou contar para vocês um pouquinho sobre como surgiu essa parceria, o que é a rede e o que é o The Global Health Network, que é a plataforma em que a rede se insere. Aproveitem o curso. Bom, o The Global Health Network surgiu porque foi observado um problema de disparidade em como é feita a pesquisa em saúde no mundo. Então, identificou-se que 0,5% dos produtos em desenvolvimento são focados para doenças negligenciadas. Além disso, apenas 7% de todo o investimento em pesquisa se destina a essas doenças. E, muito importantemente, observou-se que existem 45% mais pesquisadores em saúde em países de alta renda em comparação com países de baixa renda. Então, o The Global Health Network se propõe a ser uma plataforma que visa compreender tanto as barreiras quanto os facilitadores que podem melhorar os processos de pesquisa e também a entrega dos resultados dessas pesquisas para a prática clínica. Esses dados eles foram obtidos diretamente do mundo real, então foram enviados questionários, entrevistas, grupos focais, várias atividades foram realizadas com mais de 7.000 indivíduos em mais de 150 países no mundo inteiro. E todas essas informações são publicadas e a partir então dessas informações que a gente criou o The Global Health Network. O Global Health Network, então, ele é uma parceria da Universidade de Oxford com várias outras organizações. Então, um projeto desse tamanho, ele precisa da colaboração de várias pessoas e na Universidade de Oxford ele é liderado pela professora Trudy Lang. Então, o Global Health Network é uma plataforma online, então está disponível nesse endereço tghn.org e quando você entra nesse endereço, essa é a interface que você é apresentado. E lá dentro, então, existem muitas coisas, eu vou contar um pouquinho para vocês os recursos que tem lá, mas eu estou deixando também todos os links para vocês entrarem e explorarem a plataforma para aqueles que ainda não a conhecem. Uma dica que eu dou para vocês é utilizar a opção de tradução do navegador. Então, se você clicar na página com o botão direito, você consegue utilizar a opção de tradução e aí todo o conteúdo vai aparecer para você em português. Então, a mais usada das ferramentas que a gente tem no TGHN são os cursos online gratuitos. Então, a gente tem mais de 120 cursos em várias línguas diferentes. Então, são muitos módulos e a gente tem um acesso muito grande. Então, mais de 1 milhão de módulos já foram feitos na nossa plataforma. Então, se você entrar nesse endereço aqui embaixo, você pode ver todos os cursos que lá existem. Outra ferramenta também muito interessante que a gente tem na plataforma é o mapa de processos para ensaios clínicos. Então aqui eu coloquei um print bem longe, mas é só para vocês verem o tamanho do mapa. Então ele vai te levando de um passo até o outro para você construir um ensaio clínico. Cada uma dessas caixinhas são interativas, então você clica nelas e você vai ter acesso a mais recursos relacionados a essa etapa. Então é um recurso bem interessante que eu recomendo que vocês deem uma olhada. E também temos uma outra ferramenta que é o Site Finder, onde é possível, então, facilitar parcerias entre sites diferentes de pesquisa. Então, você pode cadastrar o seu site de pesquisa lá, e aí outras pessoas vão saber quais são os pacientes que vocês têm, quais são os interesses, por exemplo, e vice-versa. Você também pode encontrar esses locais de pesquisa lá e, assim, propor parceria entre os países. Então, uma ferramenta bem útil também. E também temos uma outra ferramenta que eu gosto de destacar, que é o esquema de desenvolvimento profissional. É que ele foi desenvolvido para que todos os profissionais de saúde que trabalham com pesquisa clínica possam utilizar esse mesmo instrumento. Bom, basicamente ele é dividido em uma etapa em que você preenche um currículo, então você coloca ali suas qualificações acadêmicas, atividades de desenvolvimento profissional, suas publicações, e uma outra parte que consiste em várias perguntas sobre as suas competências. Bom, ao final, então, de preencher essa ferramenta, você vai obter um nível de membro e também uma quantidade de pontos relacionados ao seu desenvolvimento profissional. Além disso, você também vai receber um gráfico desses do tipo radar, em que você vai ter notas diferentes para as competências naqueles 5 campos que eu mencionei. Então, a vantagem disso é que ao final de preencher essa ferramenta, você obtém essa forma bem visual que identifica, que
sinaliza para você no que você está precisando de capacitação, no que você já está bem, e isso ajuda, então, a gente a promover uma estrutura melhor, mais adequada para a capacitação dos nossos profissionais em pesquisa em saúde. Então, o Global Health Network, ele é uma plataforma composta de 53 hubs membros, né? Então, você consegue acessar todos esses hubs, e esses hubs, eles têm algumas características especiais. Então, por exemplo, alguns deles são focados em doenças específicas, como é o caso desses aqui que eu destaquei para vocês. Também temos os hubs que são focados em especialistas, então, por exemplo, temos um hub exclusivo para enfermeiras que fazem pesquisa. Também temos hubs que são focados em regiões específicas do planeta, e, por exemplo, é aí que se encaixa o hub Rede, que é o hub que eu coordeno aqui no Brasil. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o que é a rede e a que ela se propõe. Bom, o nosso objetivo geral é construir uma rede sustentável de capacitação em pesquisa na América Latina. Então, a gente vê que o Brasil está entrando aí nessa plataforma com força, a gente alcançou já o 10º lugar em acessos no Global Health Network, e o papel, então, da rede é fazer com que a gente possua na internet um lugar para compartilhar experiências. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês como que a gente tem feito para alcançar o nosso objetivo. Então, a gente fez treinamentos, a gente foca em treinamentos, né? Então, a gente realizou 5 workshops em 2019. Esse ano, por conta do Covid, a gente acabou dando uma atrasada nos cursos, né? Então, alguns vão ser realizados em 2021. Então, temos 4 selecionados já nessa segunda série de workshops. E também temos compartilhamento de conhecimento na plataforma, que é realizado tanto pelos recursos online que eu apresentei para vocês, e também com materiais novos que a gente gera nesses workshops. Então, um dos objetivos dos workshops é justamente gerar material que possa ser compartilhado, material em português de alta qualidade, que possa ser compartilhado gratuitamente na plataforma. E, além disso, a gente também tem a intenção de estabelecer comunidades de prática. Então, ser um lugar onde as pessoas podem ir para tirar suas dúvidas, conversar com outros pesquisadores que estão também trabalhando naquele mesmo assunto que eles. Então, é uma plataforma assim, bem rica, que traz bastante funcionalidades para vocês. Então, os nossos workshops realizados até agora foram espalhados no Brasil inteiro, e agora a gente está realizando um outro, que é esse que vocês estão participando agora. Então, aqui algumas fotos dos workshops, tivemos grupos focais, tivemos contato com pacientes, tivemos também pesquisa de campo, então foi bem interessante. E, bom, então esse é um pouquinho sobre a rede, o que a gente faz. Eu fico à disposição de vocês, se quiserem me contactar. Tá aqui o meu e-mail, a gente tem um Instagram também. E gostaria de agradecer os nossos financiadores, então Bill e Melinda Gates Foundation e a União Europeia, e todo o time da Universidade de Oxford, né, com quem eu trabalho bem próximo, e a gente tem a oportunidade de trazer, então, essa plataforma para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês entrem na plataforma e deem uma verificada, o que pode ser útil para vocês ou não. Todos os links estão aí disponíveis, e a gente se vê no módulo, então, do esquema de desenvolvimento profissional.